Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Diogo Freitas, eu sou advogado e diretor do IAC, Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Eu quero falar com vocês sobre profissões regulamentadas, especialmente a profissão do analista do comportamento no Brasil. Porém, antes, é preciso que seja dito o que são direitos fundamentais. Para que servem direitos fundamentais? Numa sociedade organizada, soberana, pacífica e harmônica, devem existir direitos fundamentais. É indispensável que eles existam e sejam respeitados. E os direitos fundamentais estão elencados no artigo 5º da Constituição e seus 78 incisos. Percebam que existem uma gama de direitos fundamentais, mas existem alguns que são mais importantes do que os outros. Então vamos ao caput do artigo 5º. O direito fundamental mais importante, com certeza, é o direito à vida. Mas não só existe o direito à vida, tá? Existe o direito à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, dentre outros direitos. Percebam que no caput do artigo 5º estão, como eu já disse, os direitos fundamentais mais importantes. E dentre eles nós estamos falando do direito à liberdade. E quando eu falo de liberdade, liberdade a tudo, liberdade para tudo. Óbvio que respeitando alguns parâmetros morais e legais, mas liberdade de crença religiosa, liberdade de opção sexual e, principalmente, liberdade do exercício da profissão, liberdade de trabalho. Então você, meu amigo, pode exercer qualquer ofício que não seja proibido em lei, cujo objeto seja lícito. Vamos à leitura do inciso. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ninguém mais pode estabelecer quais são os requisitos que a profissão exige para ela ser regulamentada, para ela ser legal. E quem pode criar essa lei? Conforme o artigo 22 da mesma Constituição, em seu inciso 16, compete à União, ao Congresso Nacional, senhores, normalmente por projeto de lei, apresentado por deputados, senhores, normalmente, tá? Não quero falar aqui de processo legislativo, isso é um outro assunto, e esse vídeo não tem como foco o processo legislativo. Ok? Então, uma profissão para ser regulamentada, ela prescinde, ela depende, é indispensável que a União crie essa lei. Compete privativamente à União legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Ninguém mais pode dizer quem são os analistas do comportamento. Ninguém pode dizer quais são as regras, quais são os requisitos, a não ser que essas opiniões sejam opiniões acadêmicas, sejam opiniões de entidade de classe, sejam opiniões dos próprios profissionais e por aí vai. Mas regulamentar essa profissão e dizer de fato qual é a sua jornada, qual é o seu salário profissional, conhecido como piso da categoria também, quais são os requisitos, se você tem que ser psicopedagogo, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, professor, advogado, para ser analista do comportamento, se você tem que fazer uma pós-graduação, um curso de extensão, ou um mestrado ou doutorado, que são pós-graduações no estrito senso, isso, meus amigos, somente a lei pode dizer. Isso é muito importante que fique claro. Se terá prática supervisionada ou não, somente a lei pode dizer e mais ninguém. Bem, dito isso, pessoal, é importante que, como eu já disse, no Brasil não existe essa lei, não existe essa regulamentação, não existe nem projeto de lei aprovado sendo discutido
no Congresso, tá bom? Sobre a questão da análise do comportamento. Já nos Estados Unidos, não é, que é um país referência na análise do comportamento, onde surgiu a análise do comportamento, ali em meados de 1960, etc. Também não quero falar nada aqui tecnicamente sobre surgimento, princípios, histórico da análise do comportamento, o foco não é esse, até porque não tenho competência para falar isso. Mas, já nos Estados Unidos, aonde surgiu a análise do comportamento, existe sim uma regulamentação, existem os profissionais regulamentados, autorizados, que são os BCBAs. E falando por alto e rapidamente, lá nos Estados Unidos, o profissional BCBA não precisa ter formação em psicologia. Ele pode ter qualquer outra formação, desde que atenda aos requisitos para se tornar um BCBA, que, a grosso modo, é uma prática supervisionada de aproximadamente 1.200 horas, supervisionada por um BCBA, melhor dizendo, né? Ele tem que ter um curso de mestrado ou algo similar e depois fazer uma prova. Mas percebam que ele não precisa ser psicólogo, ok? Bem, dito isso, meus amigos, é importante que vocês entendam o seguinte: o fato da análise do comportamento não ser uma profissão regulamentada não quer dizer que ela não seja reconhecida, não quer dizer que ela não exista. Tá bom? Ela existe, existem associações, existem os profissionais, existem cursos de extensão, de qualificação, cursos de pós-graduação lato e estrito sensu, mas não é uma profissão regulamentada, tá bom? Então, a análise do comportamento no Brasil é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na classificação das profissões, tá bom? Como é o coaching, como é o vendedor, como é, enfim, o psicopedagogo, mas são profissões, exceto o vendedor, porque vendedor tem algumas profissões vendedor regulamentadas, que não são profissões regulamentadas, ok? É importante que vocês entendam que o processo de acreditação da associação ABPMC é um processo muito academicista, tá? Um processo muito teórico. Não se fala lá nos requisitos para acreditação em prática supervisionada. Mas também é importante dizer que o processo de acreditação não limita ao profissional da psicologia, tá? Isso também é importante, isso é bacana, tá bom? Agora, repito, a questão da acreditação é uma questão que não pode vincular a análise do comportamento, não pode vincular ao exercício da profissão, porque essa vinculação só pode vir por lei, tá ok? Tudo bem que a associação vem discutindo isso, questão de acreditação, muitos movimentos no que toca essa regulamentação, mas o que nós precisamos fazer é nos reunirmos para discutir esse projeto de lei. Tá? É muito mais importante isso do que uma acreditação ou do que ficar só mencionando BCBA, etc. e tal. Tá? Então, pessoal, porque nós analistas, vocês, melhor dizendo, analistas, nós, né? Quem sou eu? Vocês, analistas do comportamento, vocês lidam com pacientes, não é? E, na verdade, esses pacientes também são consumidores. E esses consumidores, eles têm que ter um parâmetro de qualidade, eles têm que ter um atendimento de qualidade, não é isso? Os analistas do comportamento precisam agir com boa fé, etc. Tá? Imaginemos um vendedor, não é isso? Um vendedor que chega na sua porta vendendo um produto e ele fala coisas que não são verdade, ou te vende um produto usado. Então, um analista do comportamento nada mais é do que um vendedor de informação, um compartilhador de conhecimento, alguém que vai atender uma empresa, uma clínica ou um simples paciente, e essa pessoa que vai ser atendida espera a boa fé, espera a honestidade, espera a competência, espera a capacidade. Enquanto não existe a lei de regulamentação, nós temos que ter um parâmetro mínimo de formação, de experiência, etc. Tá? Mas não cabe a fulano ou beltrano, porque tem mais titulação, dizer quem é e quem não é analista do comportamento, porque ele não tem essa competência legislativa, tampouco legitimidade. Tá? Bem, esse
essa discrepância, essa divergência de quem pode ser, de quem não pode ser, é pequena. Ela é pequena diante de outras divergências, de outros mitos mundiais, não é? Como quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha o ovo. E, assim, a divergência maior que existe na face da Terra, oriunda da década de 90, é essa aqui que vocês vão ver agora. Essa não. Outra vez. Se suas meias calças vivem por um fio, desfiando o tempo todo e não resistindo nem mesmo à delicadeza de suas mãos, capaz de interromper o fio antes que ele corra, mesmo quando passamos esta lixa de unhas, ou esfregamos esta pedra come, Vivarina não risca. A sua meia calça Vivarina continua nova. Isso é sério, pessoal. Não desfia mesmo. Ligue já para 011 1406 e peça sua meia calça Vivarina. Teste sua Vivarina. Ela não desfia para que suas pernas estejam sempre lindas, elegantes e sensuais. Vivarina, costuras não desfia por nada. Mais confortável. Incrível. Veja, a silhueta se torna mais suave e elegante, inclusive nos quadris. E quanto mais você usar e lavar sua Vivarina, melhor. Ela não perde a forma. Vivarina, flexível, durável, transparente. No Japão há muitas maneiras de servir. Prestem atenção. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Ginsu 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta... Percebam que as facas Ginsu cortam tudo. Veja, quanto você pagaria para ter esta Ginsu 2000? Eu não tive dinheiro à época. Você ainda recebe mais essas 6 facas Ginsu para carnes e churrascos. Suas lâminas com duplo serrilhado fatiam filés e carnes. E tem mais, você recebe esta cortadora com precisão balanceada ideal para cortes delicados. E mais outra especial para frutas e vegetais, que serra... Cortou prego, viram? Não precisa ser afiada nunca. Cerrou, Com uma faca de utilidade geral, você corta assim, descasca fios elétricos ou corta isto com precisão. Esse é o dilema do século. Facas Ginsu cortam, desfiam ou não as meias Vivarina. Isso é muito mais importante, muito mais científico do que a própria discussão em torno de quem pode ser analista do comportamento. Incrível? Incrível isso, não é? Bem, brincadeiras à parte, pessoal, para encerrar, né, eu quero mostrar a vocês minhas meias Vivarina, brincadeira, né? Óbvio que não. E eu vou finalizar com um áudio tirado do site do TST, tá bom? Do programa Direito Garantido. E é isso. Direito Garantido. Você já parou para pensar em quantas profissões existem? Motorista, fotógrafo, contador, enfim, muitas, não é mesmo? Segundo o Ministério do Trabalho, há catalogadas 2.638 profissões no Brasil. Parte delas é reconhecida, outras são regulamentadas. As diferenças, quem explica é a repórter Silvana Souza. Profissões regulamentadas são definidas por lei, ou seja, têm regulamentação própria de direitos e garantias, como piso salarial, jornada de trabalho e adicionais. 68 profissões são abrangidas por regras assim. Um exemplo são os radialistas, amparados pela Lei 6.615 de 1978. Abaixo da categoria, tem jornada de 5 horas diárias e acúmulo de função, que variam entre 10% e 40% sobre o salário. Outra profissão regulamentada é a de taxista. A Lei 12.468 de 2011 determina que antes de exercer as atividades é necessário possuir curso de Relações Humanas, Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Mecânica e Elétrica Básica de Veículo. Além disso, mesmo autônomo, o trabalhador deve ser inscrito no INSS e a remuneração não pode ser abaixo do piso da categoria, definido por meio de convenção coletiva. Mesmo possuindo regimento próprio, os profissionais são regidos também pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que ampara as profissões reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e integram a Classificação Brasileira de Ocupações. A CBO, como também é conhecida, é um documento que reconhece a existência de determinada ocupação, mas não a regulamentação. Essa deve ser feita por lei e sancionada pela Presidência da República. Atualmente, no Congresso Nacional, tramitam cerca de 30 projetos pedindo essa regulamentação por lei. Exemplos de profissões reconhecidas, ou seja, sem legislação, são jardineiro, padeiro e zelador. Bem, pessoal, é isso. Eu peço desculpas pela brincadeira das facas Ginsu com as meias Vivarina, mas eu acho que é importante descontrair também, sem perder o foco. Espero que eu tenha sido claro, espero que todos tenham compreendidos. Até breve, até o próximo vídeo.